Só que a cabeça do Oscar Niemeyer. Era o terror dos engenheiros. Né? Nossa, eu cansei de usar, cansei de ter reunião com o Oscar Niemeyer por causa de problema da solução da organização para as obras. Olá, bom dia, 8h35. Você viu aí a abertura do nosso programa, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, nesta quarta-feira, 25 de junho de 2025. E se você gosta do frio, percebeu que tivemos aí a noite e a madrugada mais fria até esse momento aqui na Baixada Santista. Estamos ao vivo do litoral de São Paulo, de Santos, para todo o planeta, ao vivo pela RadioStarNewsSantos.com. Você sabe, o nosso novo site, novo aplicativo, nova plataforma, tudo novo para você. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é muito fácil. Vá no nosso site, vou repetir, RadioStarNewsSantos.com, para Android ou para iOS. Aí você nos leva 24 horas na palma da sua mão, com muita música, informação, prestação de serviço, e é claro, tudo que acontece no Brasil e no mundo, a gente entra aqui muitas vezes em caráter emergencial, com informações, mas também equipe espalhada pelo Brasil, hein? Pela manhã já conversava com os amigos de Brasília, você tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e o Rio Grande do Sul também entrando em contato conosco aqui, nesta quarta-feira, 25 de junho, dia do imigrante. Se não fossem os nossos imigrantes, quem sabe nós não estaremos nessa pujança que é o Brasil, mas poderíamos estar até maiores, né? Poderíamos estar mais desenvolvidos, mas vamos chegar a esse ponto em um certo momento para o Brasil. Dia do marinheiro também, e dia do combate, do dia do vitiligo, né? Algo que, para quem não sabe o que é o vitiligo, é aquela doença que acaba acometendo a pele, né? As pessoas ficam com a pele perdendo a tonalidade natural, e é o vitiligo, algo que não tem cura, mas tem tratamento para amenizar. Então, todos vocês, o nosso bom dia. Show, já responder aqui o nosso ouvinte de Florianópolis, né? Nosso querido Lúcio Zé Bento, que ontem lamentou demais o passamento da brasileira na Indonésia, né? E eu li vários artigos de vários especialistas, alguns erros aconteceram, mas o que mais saltou aos olhos deles foi a demora no socorro, né? A demora, ela que não estava adequadamente nem trajada, né? Houve uma queda muito grande, mais de 650 metros de profundidade, e ela acabou ficando mais de 4 dias, e infelizmente veio a falecer. Lamentar, nossos respeitos à família, a ela, mas fica a pergunta no ar: se fosse o cidadão da Indonésia, demoraria tanto esse socorro? Há quem diga que não, né? Mas fica aí para as autoridades brasileiras discutirem o assunto também. Virgínia, bom dia, às 8h37, o nosso WhatsApp aqui na Rádio Star News, e mandando bom dia também já para o Guarujá. Dá um abraço especial ao prefeito Lafarge de Mar, a gente vai marcar uma entrevista com ele, pois está produzindo vários efeitos positivos na cidade. E parabéns, viu, prefeito, pela medida, está reaparelhando aí hospitais e o atendimento cardiológico da cidade, também com equipamentos básicos na saúde do Guarujá. Parabéns e bom dia também ao Antônio Sanches, lá no Empório em Pitangueiras. Bom dia, 13.998-058709, repetindo, 13.998-058709. E ao longo do programa, né, Virgínia, você tem dica importante de oportunidade de trabalho na cidade de Santos, depois a gente vai liberar o áudio para você entender essas oportunidades também. Mas vamos apresentar os nossos convidados que estão por aqui. A gente quase teve que sequestrar para trazê-lo aqui. Aí você vai entender por quê. Os afazeres são tantos. É diretor de 2 grandes empresas da cidade, 2 construtoras. Estamos falando do Diogo Barroso, diretor das construtoras Engie Plus e também Engie Life. E lembrando que ambas têm grandes possibilidades para você. E ele vai falar o bom dia e vai dizer depois, ao longo do programa, essas possibilidades também, as tendências do mercado, e o que a Engie Life está reservando para você que, por exemplo, está sonhando em morar em Santos e fala assim, não tem nada, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida. Eu queria morar, inclusive, num trecho ali que fosse próximo, né? Fala-se naquela famosa, depois da linha do trem e antes da linha do trem. Eu quero morar ali, né? Se nós temos possibilidade. Diogo, obrigado pela presença, obrigado por atender o nosso convite. Entendo a tua agenda, mas estávamos com muitas demandas para que nós pudéssemos falar desse pré-lançamento que você vai falar para a gente. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos os telespectadores, os amigos aqui da bancada. Sempre um prazer, né? Estar aqui com vocês novamente. E aproveitar que o clima está frio, né? Vim dizer que trago novidades quentes aí de ambas as construtoras e vamos bater um papo aí também sobre o mercado, sobre o cenário aí de uma maneira geral. E o mercado de imóveis de Santos, que é tão próximo de um dos maiores mercados do país, que é o de São Paulo, sempre aquecido, né? Quando a gente fala aqui o valor de imóvel em Santos,
ele sempre tem valorizado, sempre tem subido. Eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente lembra do Piazza Torino, que praticamente está com as últimas unidades, que já não findaram essas últimas unidades do Piazza Torino. Eu me recordo que o Diogo Barroso lançava ele aqui por 278 mil as primeiras unidades, e hoje, por exemplo, as últimas unidades, aí na faixa dos 548 mil. Quer dizer, se você adquiriu para morar, como investimento, deve estar sorrindo. Você fez um ótimo negócio, mas se não fez ainda, eu vou te dar a oportunidade de fazê-lo ainda. Então, fique atento, não saia daí. Deixa eu apresentar o nosso outro convidado, que não gosta de frio, não gosta de jeito algum da cidade de Santos quando esfria, mas diz que o melhor lugar para passar, quando está frio em Santos, ele faz o refúgio e vai a Campo do Jordão. Bom dia, meu querido. Marcos Storch, diretor técnico da A2S Engenharia Perrista. Bom dia, Diogo, bom dia a todos que estão nos vendo e nos acompanhando. Eu diria para você o seguinte, essa é a temperatura que eu mais gosto, viu? Mas a minha opção ainda não é ir para Campo do Jordão, não, tá? É para ir Penedo, lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro, que também é bastante interessante. O clima é bem agradável também. Penedo. Onde nós temos a colônia finlandesa, né? A introdução da sauna aqui no Brasil, e criações de truta, uma culinária boa, o clima é bacana para essa situação. E você lembrando que nós estamos em pleno São João. Vamos tacar fogo na fogueira do São João, pô. Nosso padroeiro. Nosso padroeiro. O Diogo falou, vamos esquentar o clima com grandes novidades. Eu já estou botando lenha na fogueira. Por que não? Tem tudo a ver, pô. Muita calma nessa hora. Inclusive, os nossos queridos amigos do Corpo de Bombeiros, que a gente sempre manda alô aqui também, né? Ficam preocupados que o pessoal se excede um pouco também, né? Antes do nosso primeiro intervalo, só citar aqui com o Diogo, com o Marcos, você também, mandar um abraço para o Aurélio, que é uma Praia Grande, o Cláudio, na Marechal Malé, na linda Praia Grande, também vindo um crescimento maravilhoso, né? E o Cláudio havia colocado uma pergunta importante: como é que o mercado vai ser receptivo para tantos imóveis, né? Como Santos, Guarujá, São Vicente, as cidades da região, litoral sul mesmo, reservando aí para Mongaguá, com a nova prefeita agora, Cristina Viazovski, o ex-prefeito, mas será o seu secretário de governo, Paulo Viazovski, que Mongaguá vai entrar nesse nicho, né, nesse momento de crescimento de imóveis, também atraindo moradores. O Diogo, a região, né, se a gente pegar Santos como carro-chefe, é uma cidade que tem mostrado que é possível, dá para fazer, e pós-pandemia a gente viu uma tendência a crescer, né? Que era a utilização dos espaços, qualquer espaço no imóvel, se você eliminar corredor é positivo, se você conseguir fazer um terraço, né, no imóvel mais acessível, vai ser bem recebido, no imóvel com valor agregado maior, terraço gourmet é muito bem recebido. Então, mesmo para aquela faixa que tem um poder aquisitivo menor, para que tenha um maior, os espaços hoje cada vez mais utilizados. E mais, a questão do home office. Tem gente que hoje divide, né? Quinta e sexta fica em casa, tem a minha sacada, meu terraço, eu coloco lá meu notebook, trabalho dali, e no final de semana churrasco, é família, os amigos, é o futebol, né? E para aquele imóvel mais acessível, um bom terraço também não foi deixado de lado errado. Com certeza, né? Os terraços são um dos itens aí mais importantes, né? Quando nós fazemos a concepção do projeto, né, e dos apartamentos. Um dado interessante, né, que a pandemia ela veio para mudar muita coisa aí no mercado, né? Então, onde se antes buscava em primeiro lugar a localização, que é claro que ainda hoje é um item muito importante, né, que o pessoal procura quando vai buscar um imóvel, mas o espaço, né, o tamanho do apartamento passou a ser muito importante também, né? Então, o comprador hoje ele não olha só a localização, que provavelmente vai ser um imóvel mais compacto, né? Quando você fala aí dos grandes centros, né, dos bairros mais nobres. Então, hoje, o público já olha também na questão do tamanho e às vezes até deixa a localização um pouco de lado, pensando no maior espaço, né? Tendo em vista que as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? O home office virou uma realidade. Hoje em dia parece que está voltando já ao que era antes, né? A maioria das empresas estão diminuindo ou algumas até eliminando já o home office, né? Mas eu acredito que é uma novidade que veio para ficar, a questão dos espaços, né? Então, hoje no mercado a gente tem os dois públicos, né? A gente tem o público que procura a localização e não se importa tanto com o tamanho, né? E aquele outro público que já quer ter um espaço maior, né? Igual como você bem falou, do terraço, uma área gourmet para poder receber. Então, essa é uma tendência do mercado que nós tivemos aí que nos adaptar, né? Ô, Marcos, inclusive, eu vou para o intervalo depois da sua fala, até uma matéria citando aqui a cidade de Santos, né? Do
do Jornal Diário do Litoral, muito interessante também, né? Mas quando a gente fala de processos construtivos, que a cidade, a indústria da construção civil avançou demais, a gente teve um tema recentemente com despertar de muita gente fora aqui da região, não só aí do Paraná, também Espírito Santo, Santa Catarina, com relação aos nossos prédios históricos, que é algo que a cidade de tem como uma marca também, e tem uma possibilidade, uma intenção, vamos colocar e classificar dessa forma, do prefeito Rogério Santos, como também da prefeitura, que houve, junto com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, contato com o BNDES, para tentar colocar esses prédios no prumo, colocar assim para que as pessoas se entendam mais facilmente. Mas dizem que os especialistas, como você conhece também como engenheiro, os custos são elevados, né? Tem gente que manda pergunta aqui, a grande maioria, eu acho que eu tenho mais de 1000 aqui, perguntando de vários lugares, compensa essa obra tão custosa e que até ela é demorada para colocar o edifício no prumo, ou seriam melhor intervenções, como, por exemplo, acontece no estado de Santa Catarina, a gente vê prédios que não tem esse problema de declive, né, de ele ter ali um problema como esse na sua estrutura, e eles são demolidos para prédios novos serem construídos. Bom, vamos lá. Primeiro, por favor, não chama de prédio torto, me incomoda. Prédio inclinado. Não, torto é quando fica assim, né? Não, ele inclina para um lado ou inclina para o outro, mas ele está inclinado, né? E nós não temos poucos, são cerca de 365 edificações com problemas de inclinação que nós temos na nossa cidade, sendo que a maioria, e a mais visível, até por uma questão de ângulo de visão, é os que você observa pela praia, que deve ser uma cerca de 60 que estão ali, 60 edificações que ficam entre o canal 5 e o canal 7, que basicamente é aquela condição de solo onde, quando se construiu na década de 60, não se tomou as devidas providências de fazer uma fundação mais profunda. E a gente tem sempre detalhe que é todo morador que mora num edifício inclinado, ele chama o pedreiro para fazer ali o nivelamento do piso do seu apartamento. Então, isso é um engano, porque na realidade ele está aumentando a sobrecarga da estrutura, né? Então temporária. Na realidade ele piora. Você tem que fazer uma contenção. O exemplo mais emblemático disso é a Torre de Pisa, né? Ela foi contida a inclinação, mas foi mantida a inclinação, né? Até porque é o motivo de ser uma atração turística até hoje, né? Que é compensatório. Vai chegar uma hora que sim, hoje eu diria que você vai gastar mais um apartamento para poder recolocar o prédio em condições adequadas estruturalmente. Por unidade, vai gastar mais um apartamento. Ou seja, você vai fazer, óbvio, mais um prédio. Nós só temos um não só o bloco da frente, porque são dois blocos. Né? O bloco da frente que foi realinhado e está lá até hoje, está mantido, né? Não tem nenhuma dificuldade nesse sentido. O que ocorre é o seguinte, vai chegar uma hora, e esses prédios são monitorados anualmente, né, quanto ao avanço ou não e a velocidade da inclinação. Tem que haver um responsável técnico que emitir um laudo todo ano sobre esse aspecto, que vai chegar uma hora que vai ficar inviável de você estar com um prédio tão inclinado assim. Né? Existe um problema de segurança. Eles vão acabar se abraçando um dia, né? E o problema é se abraçar quando não se espera, né? Porque ele pode vir a ruína. Uma brincadeira da parte, não quer levar nenhum terror para ninguém, a responsabilidade do jornalista e pela arte da News. São feitas essas verificações durante todo o ano, né? Não há um perigo dele, de uma hora para outra, inclinar totalmente. É por isso que existe o monitoramento, tá? Existe monitoramento exatamente para você ter esse acompanhamento. Aí houve uma inclinação um pouco mais acentuada durante um determinado tempo e hoje ela está caminhando praticamente nada ou muito pouco, vamos dizer assim, né? Essa é a riqueza da língua portuguesa, né? Muito pouco, né? Mas é uma preocupação. E se não houver efetivamente uma linha de crédito para esta circunstância, nós vamos continuar enfrentando. Porque nós estamos, está aqui o Diogo, que já compra casas, sobrados, 3 pavimentos, 5 pavimentos, não. Já chegamos a 4 pavimentos. 4 pavimentos demolindo para poder fazer outra comentário. A gente vê em algumas cidades litorâneas no Brasil, principalmente no Nordeste, edifícios com 10, 11, 13 andares, se não me engano, Recife, Fortaleza,
sendo demolidos para prédios de edifícios de 30 até 40 apartamentos. Isso já existe. Isso, eu sei muito bem. Você deve conhecer bem. Eu sei, porque temos amigos. Vamos dar um abraço aqui do Sérgio Zibel, que é o Balneário Camboriú, o seu Bedinho também, que é diretor do Sistema Prisional de Santa Catarina. O nosso Sérgio Zibel, na área de educação também. O Bento está do lado de Florianópolis. Eu vi recentemente um edifício de 20 andares com praticamente 19 anos de vida. Ele foi comprado por uma incorporadora, ela comprou várias áreas, virou um grande quadrilátero, né? Esse prédio foi praticamente tudo demolido e saiu um prédio e vai surgir ali, vão surgir vários residenciais naquela área, muito superiores, ao invés de 20 andares, me parece que o menor terá 68 andares e terá um 74, um edifício completamente novo, eu acho que 20 anos eu posso falar um edifício novo ainda, né? Agora, tem uma questão aqui no intervalo, o Diogo, que é importante falar, para as pessoas que estão fora aqui, por exemplo, a pessoa da interior de São Paulo, do Ribeirão Preto, o amigo de Ribeirão Preto, santista de 4 estados, mas sonho de morar aqui. O meu querido Rogério Perini, né, empresário da DBC, está lá, o diretor-geral, CEO da SATA, uma empresa da América Latina de transporte de veículos para as montadoras. Eu falei, Edu, quero morar em Santos, preparando para isso, as empresas estando organizadas, quero morar aqui próximo, né? Mas ele ficava sempre uma pulga atrás do outro, vai que vai no prédio todo. Mas, poxa, aí até justificar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu não sou especialista, eu tenho 2 aqui. Ele dizia, a gente vê muitas notícias de prédios, problemas em Praia Grande. Isso é uma outra situação, depois a gente pode até comentar. Isso é uma outra situação. O Marcos pode falar, o Diogo. Em Santos, para ter uma ideia, às vezes a pessoa não faz aquela continha, ou você senta com o cliente e pergunta o custo final disso. Tem lá, o Diogo, aquisição da área. E quando você fala aquisição da área, em Santos, você vai adquirir área vazia. Você vai comprar imóveis. Eu acho que não tem terreno vazio mais em Santos. Não, infelizmente não. Não tem. Se tiver, está tão enroscado que vai continuar vazio. Aí você tem todo um processo de adquirir aquela área e depois a feitura dessa construção parte da estrutura. E essa estrutura, muitas vezes, o prédio vai ter 30 andares. Ele vai ter para baixo, 50, 60 metros de profundidade de estrutura, não é isso? Eu gosto de falar bastante com alguns amigos aí, colegas, o pessoal fala, imóvel em Santos é muito caro. Primeiro, a gente parte pelo ponto do terreno, que o terreno em Santos está cada vez mais caro, né? E segundo ponto, fazer obra em Santos, o Marcos aqui também teve prova, é caro, né? Principalmente comparado a São Paulo, até mesmo Balneário Camboriú, né? Eu estava vendo, só uma curiosidade aqui, o projeto do Sena Tower, né? Que vai ser o edifício residencial mais alto do mundo. Se eu não me engano, 140 ou 150 pavimentos, né? Para esse empreendimento, no projeto, marca 43 metros de profundidade. Só para efeito de comparação. De fundação, para fundação. Só para efeito de comparação, para fazer um em Santos de 30 pavimentos, nós chegamos a 60 metros. Eu diria que é um prédio para cima e um prédio para baixo. Exatamente. Então, o gasto em estrutura, né, o esqueleto que você vê por fora, praticamente o mesmo vai para baixo. Se você for contar a fundação profunda, né, que geralmente é o estaqueamento, e a fundação rasa, que é a parte de baixo. Exatamente. A gente até vê que vai dinheiro. Literalmente. Posso dar uma ideia aqui? Isso é uma ideia besta. Que jornalista e publicitário tem umas ideias que às vezes. É verdade? Nossa, não sabia desse detalhe. É interessante quando vocês têm aquelas maquetes dos edifícios, tem pelo menos uma. Você ter a concepção dele pronto, né? Que é para baixo, que as pessoas às vezes não acreditam. Quando eu falo, acho que justamente isso com a vinda dos pais, das outras pessoas, o próprio Marcos aqui, brincando que eles fazem isso. São pessoas de vários lugares do Brasil. E uma coisa que me chama a atenção é a tendência das pessoas buscarem a moradia em Santos. Eu tenho um efeito, tanta gente vai morar em Santos, aumenta a população. Também tem o contrário. Tem o jovem que forma, que vai buscar a sua vida em outra cidade, em outro país, é uma tendência. Vários amigos aqui que têm filhos fazendo intercâmbio no exterior, mudando de estado. O próprio Antônio Filho Luiz está na Irlanda, não tem que voltar aqui, mas esse é um fenômeno agora. A procura ela é crescente no jogo. A gente vê. E agora também tem um fenômeno seguinte: muitos trabalhadores que buscam polo petroquímico Matão, o Porto de Santos, que nós teremos em breve aqui.
Esse é um outro assunto ainda durante o programa. Vários empreendimentos. A gente imaginar na construção civil em relação a residenciais em Santos, hoje são vários. Só a Engie Plus e Engie Life, quantos tem? Em andamento, 5 empreendimentos. 5. Que eu acho que é a maior simultaneidade que vocês tiveram na história. Né? Positivo. Somadas as duas empresas. Fora, vamos classificar o Suave e Cabral, as co-irmãs, né? Co-irmã briga? Não. Todo irmão briga. Briga, mas depois que se resolve. Eu classifico meio inteligente. Claro que a gente sabe que tem gente. Isso aqui não vai mudar, não vai mudar. A cidade, apesar de ter o segundo pior solo do mundo, né, como reza aí a tecnologia, perde para a cidade do México, especificamente, em condições de solo, né, na grande maioria. Né? Óbvio que a gente vai acabar migrando e um dia vai chegar nas origens da cidade, que é o centro da cidade, né? Acho que um dia vai chegar lá, né? Nós vamos voltar às origens, né? Efetivamente, que foi aonde se ficou há mais de 500 anos atrás. Lá é um lugar melhor para ser construído do que aqui, onde nós estamos na orla da praia, propriamente dito. Né, Paulo? Sem tirar que, mais de um século, o colega lá, o Saturnino Brito, pensou como... Não sei, né? A idade dos engenheiros, né? Então, ele já visionariamente, ele pensando como sanitarista, não só isso, como também ambientalista, como planejamento urbano, ele criou área de ventilação, área de urbanização, área de plantio de árvores para criar um corredor verde, ou seja, ele pensou na cidade muito mais à frente do tempo dele, né, Paulo? Mas eu acredito que nós estamos migrando, né? Isso que você falou, né, de morar antes da linha do trem, né, porque é engraçado, né, porque a cidade começou lá, nós é que estamos depois da linha do trem. É o contrário, nós invertemos esse polo, nós vamos voltar para as origens. Existe essa tendência, na verdade. Nós vamos voltar para essas origens e aí certamente nós vamos ter um custo mais palatável para esse aspecto das fundações que nós precisamos nas edificações. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu não vou deixar a palavra aqui do Cláudio Gracinho, que ele mora na ponta da praia. Ele fala assim, primeiro diz bom dia, parabéns pelo programa, tenho acompanhado vocês também, a programação musical e também informações da cidade, do Brasil, do mundo. Tem uma pergunta se os dois profissionais pudessem responder, com certeza. Obrigado pela sua participação também, né? Estivemos aí no dia 19 de abril, uma grande chuva aí da região, né, no sábado, e foi uma chuva extremamente torrencial e muito forte. Tivemos aqui vários acidentes em relação à água, né, e principalmente aqueles edifícios que têm garagem subterrânea, do qual eu moro em um, né, e infelizmente meu carro ficou totalmente alagado, né, com água praticamente no teto. Ele faz a seguinte pergunta: com a dificuldade de construção na cidade pela questão de solo também, não seria possível e prudente que ao invés de fazer garagens subterrâneas, elevar essas garagens, assim que existe lá uma legislação que ela é organizada pela prefeitura, mas ao invés de fazer para baixo, não seria melhor fazer somente para cima? Só um detalhe, né? O Diogo vai falar, o Marcos também, mas existe tecnologia até para tentar facilitar isso, mas com a palavra do Diogo, depois o Marcos, aí a gente vai para o intervalo. Obrigado pela atenção e pela tua pergunta. Esse é um assunto bem polêmico, né, que é bastante debatido aí entre o pessoal do meio. O que acontece? É importante explicar o seguinte, falando em aproveitamento do terreno, né, o subsolo, ele acaba sendo muito importante porque pela legislação da prefeitura você consegue ocupar toda a área do terreno, né? Então, em comparação, se você tira um subsolo e coloca no andar para cima, você teria que ter um andar e meio a mais para cima, ou quase 2, pela diferença que você tem dos recursos. Quando eu faço um sobressolo, que nós chamamos de garagem elevado, nós perdemos os recursos laterais, frontal e de fundo. E existe uma conta ali, né, mínima para atender as vagas de garagem necessária versus o número de unidades. Então, o subsolo ele se faz muito importante para conseguir acomodar essas vagas, né? Um outro ponto agora, a questão da rampa do subsolo. Eu acredito que seja uma solução, sim, porém, não são em todos os projetos que a gente consegue encaixar essa rampa na parte de trás. Nós, por exemplo, a gente já teve empreendimentos, como
como o Malta, por exemplo, o canal 5, onde a rampa, pelo formato do terreno, do projeto, coube na parte do fundo do terreno. Então, você olhando o prédio de frente, na fachada frontal, você tem sua rampa de subida para a vaga do térreo. Aí você percorre, né, o trajeto e desce no fundo do terreno já no pavimento elevado. Porém, em outros terrenos, a gente não conseguiu colocar essa rampa. Uma solução que a gente adota é a colocação das comportas, que é uma solução que você ainda depende do trabalho humano, né? Claro que existem comportas automáticas, mas ainda não tem uma solução no estudo de caso consolidado. A gente está, inclusive, estudando. Exato, a gente está, inclusive, estudando algumas possibilidades aí de aplicar nos nossos empreendimentos. Uma outra medida que nós tomamos é subir um pouco o nível da calçada, criando uma leve rampa. É claro que a gente tem que atender a norma de acessibilidade, né? Você ganhando um certo nível, você poder conter o acúmulo de água ali na sarjeta, né? Mas igual essa chuva que teve de abril, que eu me lembro muito bem. O que acontece? Além de ser uma chuva fora da curva, não sei se o Marcos depois tem os números aí, se não me engano, a maior nos últimos anos, a maré também estava alta. Então foram dois eventos simultâneos que ocorreram, que foi um caos aí na cidade toda, né? Então, basicamente é isso. Eu acabei não dando uma resposta pronta, né? Mas essas são algumas soluções. E eu falei por que o subsolo é tão importante em relação a rodar as vagas de garagem. Mas você fez um preâmbulo interessante da necessidade do subsolo, da possibilidade. E o Marcos, é claro que existe tecnologia, existem profissionais do Brasil, é um país que tem uma demanda, uma qualificação de engenheiros, positivamente. Nós temos aí um know-how para isso. É se estudar o problema e verificar a possibilidade de, se não solução, amenizar muito, né? Porque eu lembro no dia seguinte, nós estávamos até em São Paulo, do dilúvio, né? E vários amigos ligando, como é que está em São Paulo? Chovia pouco em São Paulo. E aqui nós voltando na madrugada, tivemos que cortar ali para o Batão, era só água, a Anchieta completamente alagada. Chegamos aqui com muita água ainda pelo dia seguinte, se não me engano, dia das Mães, né? Dia das Mães, domingo. Não, foi em abril. Foi em abril, não foi em maio. Essa chuva intensa. Feriado, né? Próximo feriado de abril. Teve uma data no domingo, caiu um almoço também, mas eu percebi, olhando, né, as identificações, o número de caminhões de empresas fora da região, de Praia Grande, São Vicente, do ABC, né, essas empresas de desenvoltura, para tirar a água do subsolo, né? Inclusive, eu notei próximo na rua do governo, um edifício completamente novo, bonito, inclusive, né, com água ainda quase que teto, né? E as pessoas aí com aquele sentimento de ter o seu veículo lá. Isso, perfeito. E aí eu comecei com uma pessoa que disse, olha, não vou jogar para a construtora a culpa, né? Eu vou jogar a culpa para nós, né? Que a gente tem uma situação de tempo, de clima. Ela falou, muito lixo foi para dentro da garagem do prédio. Esse lixo não sou eu, não é você, não é o prefeito, né? Então as pessoas têm que ter consciência também, porque o Diogo colocou bem. Água demais, mais chuva, um mar com excesso de volume maior, nós estamos, né, Marcos, por intervalo, vários pontos da cidade, nós estamos abaixo do mar. Sim, notadamente, a zona noroeste já está 1 metro abaixo do nível do mar. E o que nós temos que imaginar é o seguinte: a cidade vai continuar sendo adensada verticalmente, ou seja, ela vai continuar construindo mais edificações que nós já temos hoje. O que nós precisamos, e nós já pensamos nisso no passado, é uma macro-drenagem. É um projeto de macro-drenagem que, por exemplo, no caso da Zona Noroeste, são 10 estações elevatórias, foi feito uma. Sim. Ou seja, o conceito está certo. Para eu dar solução efetiva... Segundo o secretário Leocádio, das finanças do município, mais 9 tem que ser projeto. Sim, são 9. Desculpa te interromper. Vamos mandar nosso abraço também, né, Virgínia? Maurício Franco, secretário de Finanças, estaria conosco hoje. Nos avisou de um problema de saúde na família, então não pode participar. Mandar um abraço ao Diogo, mandou um abraço a você, Marcos, também. Ele estará conosco. Nosso abraço aí ao Maurício. Entra, é uma figura muito inteligente, capaz, participa. Fique tranquilo, tanto nós aqui como o Diogo e o Marcos Storti. Entendemos e abraço bastante, tudo de bom para você e também para a esposa Denise Gomes, por gentileza. Vamos lá, rematando o assunto. Então, primeiro,
como há 100 anos atrás o Saturnino de Brito pensou no processo de macrodrenagem, nós temos que repensar essa situação. Okay? Nós vamos ter que fazer isso. Até a própria entrada da cidade, que tolheu o pequeno riacho que tem de ligação entre os braços de mar ali, era menos um ponto que eu tenho de escoamento. As avenidas acabaram funcionando com um divisor de águas, uma contenção física. Então, eu preciso desse processo de macrodrenagem quando nós estamos imaginando toda aquela circunstância abaixo do nível do mar. Na nossa região aqui na Orla, a solução são situações localizadas, que recentemente aí foi noticiado, inclusive, na instalação de algumas, que a gente chama de válvulas de retenção, que visa especificamente aqui na esquina do Canal 3, Alani Martins, se não me falha a memória, onde você está fazendo caixas de contenção e também uma válvula de retenção que nada mais é do que impedir que a água do canal venha para o fluxo contrário. Sim, de novo. Nós temos dois aspectos. Um da macrodrenagem como um todo e outro com soluções específicas para atingir áreas específicas um pouco menores para essa circunstância. Lembrando que, historicamente, nós estamos a 1,20 m acima do nível do mar. Nós vamos enfrentar novamente esse tipo de situação de chuvas intensas e, obviamente, com maré alta. Okay? Não temos alternativa. O que existe é o seguinte, nós temos tecnologia hoje para conter essa água. Óbvio, eu sou adepto a essa situação de ter uma comporta elétrica, onde você minimiza a interferência do ser humano em criar um bloqueio, ok? Então é possível de individualmente a sua edificação ter uma contenção eficaz para que haja tempo desta água escoar no decorrer do tempo, que por sua vez está ligado a esse processo de macrodrenagem ou drenagens específicas onde eu tenho um microclima onde eu preciso resolver. Então, olha só, são só 38,5 km² na área insular, que nos cabe aqui em Santos. Mas eu acho que a solução é possível. Tem custo? Tem, mas o custo muito maior é o que nós estamos perdendo hoje de patrimônio, de bens, de aborrecimento, de riscos de vida, né? Por isso, infelizmente, até hoje nós não tivemos nenhuma situação de chegar a óbito por conta dessas circunstâncias das inundações, mas é um risco potencial. Você não pode minimizar esse tipo de situação. E esse dano vai persistir na estrutura se eu não mantiver. Porque, olha só, não é só o prédio. Se eu contenho o prédio, eu tenho que pensar no entorno do prédio. Como é que fica a minha drenagem do lado de fora? Eu não vou ter solapamento de solo, eu não vou ter esvaziamento de solo, eu não vou ter afundamento de pia, eu não vou ter perda de calçada. Posso ter todas essas consequências. Não quero ser aqui o arauto da desgraça. Mas solução tem e ela tem que ser pensada além de um plano de governo. Ela tem que ser realmente um plano pensado para a cidade nos seus próximos 100 anos. Eu vou para o intervalo. Lembrando, esse tema que citou o Marcos Storti, engenheiro, nós recebemos, ano passado, a visita aqui do então deputado federal Alberto Mourão, que retornou à condição de prefeito pelo sexto mandato, e ele nos trouxe aqui, nos convidou para ir até o seu gabinete, na ocasião, para conhecer todo um trabalho que ele pediu para a sua equipe providenciar junto ao Google, com imagens estratégicas da região. Na época, ele me mostrou um celular. Acho que eu coloquei aqui o celular dele na câmera, não dá para identificar tão positivamente aqui presencial, mas ele dizia, nós tivemos uma grande ilha, né, a ilha de São Vicente, você tem um entorno, ele nos mostrava o assoreamento da faixa de areia no litoral, os rios em todas as cidades, das encostas, de todos os canais. Então, a gente conseguisse fazer um trabalho unificado, metropolitano, de todos os municípios, né? Santos, São Vicente, Guarujá, Jatão, Praia Grande, e fizemos isso, né? E o próprio canal do Morro, que ali é muito claro, você vê aquele canal, porque já há uma parceria, inclusive, de alguns especialistas, eu estou até para trazer um especialista para fazer esse programa de especialista da USP, é o seguinte, não é tão simples assim fazer um canal de prevenção de Guarujá que não mensura impactos que vai trazer para a hora da cidade. Então tem que ser muito bem pensado para que essa interferência seja mínima, a menor possível para isso. Mas nós vamos ao intervalo, às 9h08. Deixa eu mandar um abraço também para a Rita, dando um abraço lá de Campinas, o meu amigo Carlão, lá com a esposa, que é a dona Rita, trabalhando em Campinas, nas empresas do grupo, né? Manda um abraço também para o Matheus, que está em São Paulo, dizendo o que aconteceu com o Flamengo ontem. O que
acontece com todos os clubes. Aconteceu com o Palmeiras, né? Desligou a chavinha contra o Inter Miami, achou tudo bem, porque não dançava, né? Mas vamos falar também um pouquinho, né? Mas a informação de pro torcedor do Santos é que Neymar pensando, e vai ficar em Santos até dezembro, que é o Natal aqui, né? Diogo Marco, né? Vai ficar com a prerrogativa e a possibilidade de extensão do contrato de um vínculo maior até o próximo ano. Na verdade, o Diogo Marco, Neymar pensou, ainda ajustar e jogar uma bolinha aqui, que vem sem Copa do Mundo, né? E a chance pode aparecer. O Júnior é uma grande proposta dele, né? Então, melhor Santos, passear, de tudo. Não tem problema de inundação onde ele mora. Não, Tá no morro? A cidade já afundou. Não, a cidade, todo o litoral já acabou, né? E aí até disseram que ele convenceu o Yamin a mal jogar no Santos, ainda não. Esse é seu reforço. A mal está jogando na Garatiba, mas não dá para jogar no Santos. E ele gosta de Mangaratiba. Gosta. É região bonita do Rio de Janeiro. Mas, em nome disso, as soluções em comércio exterior, há mais de 5 anos provendo. Você precisa para importação e exportação comércio exterior. Ligue 1349 acesse unilogística.com.br, destacando o grupo Engie Plus, incorporadora, a qualidade faz a diferença. Por exemplo, se você que mora no interior de São Paulo, quer vir residir ou investir em Santos, eu te dou 2 dicas importantes. Nós temos o residencial Pali, né? Na Praça Souza, o residencial vai ficar numa área muito tranquila da cidade, mas mais próximo a tudo. Shopping, mercado, escola, farmácia, praia, claro, a praia fica próxima. Se você tropeçar, sai na praia. Então, para você ter ideia da proximidade. Mas também aí, outro residencial que faz surgindo no local esplendoroso da cidade, que é a Avenida Epitácio Pessoa. E mais, muito pensado, né, Diogo? Quando a gente fala, a pessoa fala assim, caramba, né? Eu acho que nem tem mais uma o primeiro nível. O primeiro andar não tem mais. Por quê? Se você comprou o primeiro, vai comprar o último lá, a possibilidade, não tem problema nenhum. Mas na frente você tem a Pinacoteca de Santos, ela é tombada. Então nada é certificado. Significa que tudo tem vista para a praia. Não é isso, Diogo? Vista livre para sempre. Sensacional. E um detalhe importante também é que você tem ali a via de acesso que é pública, né? Da Pinacoteca. Então, você bem falou, tropeçou, está na praia, não precisa nem dar a volta no quarteirão. Você anda numa linha reta, atravessa pela Pinacoteca, está na praia. Aí toma um cafezinho ali na Pinacoteca, curte o espaço, essa cidade é aprazível demais, né? Aí você fala para mim, onde fica? Epitácio Pessoa 111. Então, acesse o site da Engie Plus, consultora incorporadora. Agora você fala, Edu, meu filho está indo morar em Santos, está estudando, fazendo uma faculdade aí, já está trabalhando numa grande empresa ligada ao Porto. A gente queria investir algo mais assim, no meio do caminho. Tem a possibilidade. O jogo vai dizer que por quê? Tem a Engie Life, a solinha do grupo. Quantos anos tem a Engie Life? Estamos caminhando para 6 anos. 6 anos. Passa rápido. Olha aí, 6 anos. O jogo veio aqui um pouco. 6 anos. Mas está entregando em breve uma obra muito bacana, que é o Piazza Torino, na João 363. Um conceito novo, né? Que é o conceito Smart, onde você fala assim, onde estão os corredores? Tem aproveitamento já, não é isso, Diogo? Exatamente, foi um empreendimento que foi um sucesso, né? Todas as plantas foram muito bem pensadas, uma delas, inclusive, já nem tem mais disponível, que é a planta, como você falou no começo do programa, de um dormitório. E, exato, foi um empreendimento que teve uma aderência, né, muito boa pelo público. Nós temos 10% das unidades só disponíveis à venda. Acreditamos que até o final, até a conclusão das obras, o empreendimento já vai estar com a faixa lá, 100% vendido. Isso é muito bacana, sinal de trabalho, sinal. Que você não fique triste. A vida tem felicidade, porque se não tem mais disponibilidade, vamos falar depois do intervalo. Com certeza. Tem pré-lançamento do Palácio de Nápoles, na esquina da Rodrigues Alves, que é a avenida, aquela avenida que liga o Porto, liga com Neves, com a Campos Melo, de esquina, o empreendimento vai ser aí um marco diferencial, né? Tem aquela história antes da linha do trem, depois não é mais trem, no Marco Norte, é linha de Agora nós temos mais uma lenda no nossa cidade, né? Quero ver funcionando efetivamente, né? Não, eu estou mal intencionado. Eu fico imaginando o que nós estamos nos próximos 10 anos. Ligação Seca Santos.
terceira pista da tudo atrasado. Tudo Tudo atrasado. Nós vamos ter um desenvolvimento imobiliário na cidade enorme aqui. O governador vir a Santos aqui e observar que o Palácio de Nápoles está começando a subir, ele vai pegar os engenheiros da empresa, com todo respeito, e falar assim, ó, o prédio não estava nem começando a construir, o prédio já está na metade. Você fazer esse VLT funcionar, e ele vai botar para funcionar. Pode ter certeza disso. E o VLT vai cumprir a função dele quando ele atravessar para a área continental e chegar até os rincões lá de Praia Grande. Esse é o objetivo específico dele. O material lá da Ponte Barreiros, eu fui dar uma olhada lá, está sendo bem encaminhado, a obra está caminhando bem, né? O recurso cultural vai passar ao lado ali, não passará sobre a parte do leito calçável, como os gostos mais antigos, né? Ali permanece carro, ônibus, todos os veículos. É lateral, né? Um reforço está sendo providenciado de ser feito para que o VLT passe ali também. Mas, lembrando então, daqui a pouco de intervalo, o Diogo vai falar dessa super novidade e outras aí, né? A Angel Life, eles não param, né? Então, a gente vai dar essa dica também. Vou dar dica para você que precisa de uma ótima empresa de contabilidade, como a M. Rocha Contabilidade, que é sua parceira, né? Com agilidade, departamento pessoal, também planejamento tributário, beneficiamento de empresas, é só você entrar em contato com a M. Rocha Contabilidade.com.br. Eles têm clientes no Brasil inteiro, pode ser você mais um também. Também destacando a oficina Ronaldo Hammer na Indio. O Ronaldo Hammer fez uma pesquisa aqui, ele viveu anos na Europa, né? Passou na Suécia, na Suíça, na Espanha, na Rússia. Teve até convite para voltar para lá. Trabalhou com BMW, Audi, Porsche, Seat, que é uma marca agregada do Volkswagen, né? Também esteve no México, nos Estados Unidos, escolheu aqui o Brasil. E para consertar o seu carro. Você quer manter o seu carro original? Tem um carro, pode ser novo, seminovo, com mais tempo de uso, um carro antigo, de colecionador, por exemplo, ele faz o conserto para você sem colocar aquela famosa massa plástica e aí tira a originalidade. A gente fica na Vila Martins, telefone para você tirar foto daquela batidinha lá chata, né? Mande lá foto do vídeo. É o 97085990. E por fim, vou pedir para o Jorge fazer uma participação aqui, o nosso Marcos Histórico, então, pessimista, cuidado do mar, inflação de água. Não, de forma alguma. Eu só estou olhando estatisticamente, pô. E aquela história, a astrologia é uma ciência ou é uma arte? Não, é estudo. Eu vou dizer. O Diogo está aqui que vai me ajudar muito, eu não acreditava. Você bem sério, sem brincadeiras. Peraí, não estou entendendo. Quer dizer, você não acreditava, mas lia. Não, nunca vi. Aí o Jorge virou um amigo de mais de 25 anos, e o Jorge me convite a fazer. Aí eu fiz um mapa astrológico, um mapa de nascimento, é batata. Impressionante. Somos nós que aparecemos ali, e aquilo que a gente fez, a gente pode fazer e aquilo que a gente deve evitar. Parece que ele conhecia a minha vida toda, eu nunca falei nada. É perigoso, hein? Ou ele tinha um espião aí, uma brincadeira. Se você não tem nada a esconder, Não, mas como que eu não vou ter nada a esconder? Não tem história, pô. Tem que ter alguma coisa para esconder. Óbvio. Peraí que já. Então já sabe, Jorge agora você ligue lá. Você é de fora, pode fazer online aí, o seu mapa também. 13 997 467639. Eu volto já, não sai daí. O Diogo Barroso, diretor das consultoras Angel Life, com o engenheiro Marcos Sport, que está esperando aí que... Eu não vou falar agora, né? Mas eu acho que está esperando que a Arca de Noé volte a existir. Nós precisamos achar o tal do Monte Arará aqui, né? Para poder ancorar a arca, né? Você está partindo do princípio que nós vamos ter uma nova inundação catastrófica, certo? Mundial. Então temos que parar a arca em algum canto. Já sei onde vai ser. Acho que vai ser lá no Morro Santa Terezinha. Não. É incomodar o Neymar. Deixa o Neymar quieto, né? Deixa o Neymar quieto. A gente volta já. Sai daí não, gente. A gente volta em instante. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazendo alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse. O aniversário vai ganhar um tanto, tá? Já estamos de volta aqui com o nosso programa às 9 horas e 24 minutos, recebendo hoje convidados muito especiais do programa, para que a gente possa falar de um mercado tão importante, né, que é o mercado da construção civil na Baixada, mais propriamente da cidade de Santos. E eu até comentava antes do intervalo em relação a isso, né? A gente foi até caminhando por uns assuntos, mas a cidade de Santos, litoral de São Paulo, muita gente perguntando e pedindo aí de fora para que nós falássemos, e é uma região muito consolidada, principalmente por conta da ótima infraestrutura. Isso é verdade. A gente tem cobrado aqui, trazendo secretários, cobrado o prefeito Rogério Santos, que ele mesmo cita que a cidade é uma cidade pronta, não existe cidade pronta em lugar nenhum no mundo, ela pode ser sempre melhorada também. Mas com isso, o mercado imobiliário da região
está em constante valorização. A gente tem comentado isso com vários artistas aqui de economia, com gestores em finanças, gestores no mercado imobiliário também, né? Deixa eu mandar até um abraço para a Anne, corretora de imóveis, mandando um abraço aqui, parabenizando o programa. Ela que tem a Anne, consultoria de imóveis e seguros também, parceira, quando a gente precisa, ela está sempre dando dicas para nós, mas isso gerou uma valorização de cerca de 13,5% no preço do metro quadrado, ainda em 2024, segundo dados da FIPZAP. Você concorda com esse dado, Diogo? Concordo, nós observamos até valorizações superiores. A gente pode entrar no assunto aí depois, né? Dependendo do tipo de empreendimento, mas positivo. Dados que os nossos ouvintes até perguntavam, quais os maiores motivos da valorização? Segundo um apanhado geral aqui, a valorização de imóveis em Santos acontece por diversos fatores, que vão desde a boa infraestrutura local até a alta demanda de imóveis na cidade. E quando você fala em infraestrutura urbana, em primeiro lugar, Santos é uma cidade conhecida por ter uma ótima infraestrutura, com muitos mercados, escolas, hospitais, comércios mais variados, faculdades, universidades, praças, entre outros ambientes que proporcionam um melhor ambiente para você viver, né? Além disso, nos últimos anos, a cidade também passou a ter diversas melhorias em infraestrutura urbana, né? E próximo à capital de São Paulo, que é a grande cidade metropolitana do país. Saneamento básico, é uma cidade que praticamente contempla quase todo o município com isso, né? Com boa estrutura de esgoto, água, luz, agrega qualidade de vida aos moradores. Também vale lembrar que a Prefeitura de Santos tem sido muito ativa, né, na realização de diversas obras em toda a cidade para melhorar a questão da infraestrutura interna também do município. Sem dúvida, a boa qualidade de vida é um dos grandes atrativos para esse crescimento da indústria da construção civil na cidade. Como falamos assim, inclusive, Santos possui uma ótima infraestrutura urbana, de forma direta e qualidade de vida para os moradores. Veja o percentual de muitas pessoas acima dos 65 anos que vêm se aposentar e vêm morar aqui. Vou dar até um abraço, bom dia ao Roberto Monteiro, que é o desembargador da Justiça do Estado, que escolheu, deixou Vinhedo, no interior de São Paulo, região de Campinas, e adquiriu um imóvel em Santos. Mora em Santos, sempre elogia a cidade. 25% da população hoje é da terceira idade em Santos, estatisticamente, pelo último levantamento do IBGE, tá? Então é um número bastante significativo, né? Então isso é bastante importante. Mas como eu deixei na entrelinha de intervalo, depois tem até uma matéria polêmica, alguns ouvintes de São Paulo me mandaram. Eu mando um abraço para o meu querido Moraes, lá em São Paulo também, trabalha nesse mercado. E ele falou, ele dá uma lista, me mandou ontem à noite o livro, vou colocar para análise aqui do Diogo também. Eu achei uma matéria interessante, mas ela pode ser importante, às vezes, para um mercado específico. São Paulo tem um mercado muito típico, né? Para a capital. Santos, eu acho que a gente tem uma visibilidade um pouco diferente, mas antes de entrar nesse tema também, vem aí um lançamento estável para receber o material, colocar ali o vídeo também, colocar na nossa tela aqui das 24 horas da rádio também, o lançamento do Palácio de Nápoles, que traz uma expectativa positiva, e eu acredito que espero lançamento, as vendas vão explodir, geralmente. Por favor. Exatamente. Só para deixar claro aqui para os amigos que o material ainda não chegou porque não estamos ainda autorizados a vender, né? O processo se encontra dentro do cartório, né? O projeto já foi aprovado pela Prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros, então nós acreditamos aí que dentro de, vamos colocar aqui entre 20, no máximo aí 40 dias, as vendas já vão estar liberadas, né? Então nós temos, na verdade, uma demanda reprimida, né? Muito forte para esse tipo de produto, e pela localização também, especialmente, né? Nós colocamos uma placa publicitária no local, né? Já faz cerca de 6, 7 meses quase, e nós tivemos mais de 1.000 pessoas cadastradas, para ser exato, 1.150 pessoas cadastradas através do QR Code, isso só com a placa, tá? Tirando divulgações aí via internet, e o melhor marketing que eu acho, boca a boca. Eu vejo muita gente perguntando, e eu até quando seu pai esteve aqui, a gente disse exatamente o que você colocou. As pessoas devem se cadastrar, porque não havia possibilidade de comercializar nada. Exatamente. Mas elas podem fazer um cadastro, verificar a possibilidade, e aí vocês estão chamando. Isso é literalmente o que o mercado vai oferecer também, né, o Diogo? E essa é uma expectativa de poder atender o maior número de pessoas possível, né? Não vai dar para atender todo mundo.
Exatamente. Foi uma pena, eu até brinco. Se esse terreno fosse 3 vezes maior, se fosse para colocar 3 ou 4 torres, ainda teria público para ser atendido ali. Mas tem os vizinhos, ainda não desista, não. Com certeza. Inclusive, temos outra área. Tem que ser comprados ainda, né? Para justamente atender, né, esse público, né, que vai conseguir comprar no Palazzo. Então, basicamente, é o tipo de produto, né? O Minha Casa Minha Vida, na zona intermediária de Santos, que não seja centro e zona noroeste, é algo que ainda não teve na cidade. Nós conseguimos encaixar ali, graças a algumas possibilidades, né, no plano diretor, como, por exemplo, as vagas de garagem, né? Mas mesmo assim conseguimos colocar, não é o Minha Casa Minha Vida básico, ele é o Minha Casa Minha Vida, que é numa torre alta, isso é um diferencial, 27 pavimentos. Nós vamos contar também com diversos itens de lazer, né, que também é um diferencial. E, na minha opinião, que é o mais importante, a localização dele, próximo às faculdades. Então, além do público que busca moradia, né, nós temos ainda também o público investidor que gostaria de estar investindo no imóvel pensando no aluguel futuro. Lá nós temos a Unimes, né, a FEFS, nós temos a Lusíada, Unifesp, a própria Católica Unisantos ali também não está longe, a Unisanta também ali na Oswaldo Cruz. Então nós estamos no eixo, exato, no eixo universitário. Por acaso nós moramos numa ilha, viu? Aqui nada é longe. Eu acho, me surpreende muito quando o cara está aqui no Gonzaga e fala assim, eu vou lá na ponta da praia, mas lá quanto? Esse empreendimento para ocupar um eixo, é importante você ter uma grande avenida que te dá acesso. Se você for olhando de frente, se você pegar o lado esquerdo, você vai ter sentido que você pode ir para vários bairros, Paqueirão, Embaé, bem central na cidade. Você tem a Conselheiro Neves, que dá acesso à praia, ou você vai para o centro, consequentemente, se você sai para a capital também, né? É um projeto que vai atender a mobilidade urbana também. Exatamente, o VLT é um ponto importantíssimo, né? A gente comentava aqui no intervalo, né? E além da questão do VLT, você tem ciclovias próximas, você tem um ponto de ônibus na testada frontal do terreno, né? Esse ponto de ônibus, ele provavelmente vai ter que ser um pouco deslocado por conta de entrada de veículos ali no prédio, mas ele não vai fugir muito dali, né? Então, você praticamente não vai precisar do carro para nada, a não ser que você vá no outro canto da cidade, uma outra cidade, né? Se acabar a gasolina do carro no prédio, no mínimo, se atravessa a rua, tem um posto quase de frente, quer dizer, possibilita você abastecer o seu veículo, se ainda for na combustão, com certeza você vai poder utilizá-lo. E isso, Diogo, que a gente passa por mercado também, como serão essas unidades? Quais os modelos de unidades vocês pensaram e conceberam, mesmo com a questão de vagas de garagem. Hoje também muitos jovens não querem mais vaga de garagem, porque ele usa o aplicativo, bicicleta, né? O Marcos pode já ver, ele tem uma elétrica e ele não pedala mais. Olha, você tem uma ideia, até eu entrar na faculdade, na minha juventude, vamos dizer assim, né? Eu fazia tudo de bicicleta. Absolutamente tudo de bicicleta, entendeu? No carro não era uma coisa que não tinha validade para mim, a não ser um deslocamento de uma cidade para outra, nesse sentido. Santos tem esse aspecto de ser uma cidade plana, de permitir deslocamentos, em muitas das vezes, a pé, né? Que eu acho que é uma situação que nós podemos ter, não só para lazer, como também para serviço. O que nós precisamos pensar, e aí sim, é um outro desafio, além da macro-drenagem, é a palavra mobilidade, acessibilidade como um todo. Isso nós vamos ter um complicador. Esse adensamento vertical vai trazer complicações quanto aos horários de rush que nós temos para esse. Nós temos que pensar melhor a mobilidade. De mais idade, vamos ficar assim. Eu tenho visto jovens. A gente fala da maior idade. Pode ser. Vamos deixar quieto ninguém brigar. Mas o Diogo, eu tenho visto jovens no seguinte: eu estou estudando, estou fazendo medicina em Santos. Eu vou trazer aqui uns 4, 5 para você ver legal. Eu não tinha parado para pensar. Assim, meu pai disse assim: você quer que eu compre um carro para você? Na faixa. E é uma possibilidade que a pessoa tem essa condição. Uma faixa de 130, 140, 150 mil reais. Ele falou: pai, não. Eu prefiro que, se ao invés de financiar ou comprar esse carro, utilize esse recurso para, quem sabe, adquirir um imóvel.
Porque o meu pensamento é me formar, fazer a residência e ficar aqui. Então, de repente, se enquadra justamente nisso. Exatamente, nós temos um público forte em Santos, que é justamente esse pessoal das faculdades, né? Principalmente a faculdade de medicina, né? Que acabam passando na residência, né? E tudo aqui, acabam gostando da cidade, exatamente, e mudando para cá, né? Então, o Palácio de Nápoles, ele veio para atender essa demanda reprimida, né? Infelizmente, nós só conseguimos colocar 192 unidades. Se desse para colocar mais 192. Um número bom, hein? Infelizmente. Infelizmente. Gostaríamos que fosse mais. Vamos atuar com o corretor. Vamos para o mais 190. Não, eu com certeza ele já está fuçando ali em volta para ver o que vai dar para espichar a edificação. O show que deu aí. Mas o que a gente pode dizer de spoiler, né? Porque o pessoal está dizendo que tem nesse residencial de mais atrativo. Tirando a localização, né, que na minha opinião, o primeiro ponto é o preço, né? É o preço. O preço que você paga lá, como você estava falando de um carro, né, de investir uns 100, 150 mil no carro, lá nós temos unidades a partir de 300 mil de um dormitório. Né? Você está falando na uma quadra e meia do Boqueirão, né? Ali é encruzilhada, mas é uma quadra e meia do Boqueirão. Então nós temos ali unidades de um dormitório de 300 até 350 mil, tá? Isso aí é a tabela inicial. E a outra unidade é de 34 metros quadrados, um dormitório. E nós temos uma outra planta de 43 metros quadrados, com unidades a partir de 410 até 510 mil. Então, são só 2 tipos de planta, né, no empreendimento. Então, esse é um outro grande diferencial do empreendimento. E para complementar, um amplo espaço para bicicleta, né? E uma área de lazer bem interessante ainda que a gente conseguiu encaixar. Com academia, salão grill, salão de jogos, salão de festas, o marketing também, né? Piscina. O marketing é um item que tem sido bastante requisitado, né, pelos compradores. Para fazer uma apanhada aqui, eu já tenho aqui a gente perguntando aqui, a Maria perguntando em relação, ela diz que a filha dela adquiriu no Piazza Torino. Olha aí, né? Ela cita aqui que vocês têm, eu não lembrava mais, mas você colocou bem, né? São 3 espaços de lazer e conveniência. Esse novo empreendimento, que ela cita aqui, o Palácio, né? Palácio de Nápoles, viu? Quantos espaços de lazer vocês vão oferecer? Lá nós vamos contar com 7 espaços de lazer, né? Lembrando que o Piazza Torino, ele é um empreendimento que ele não acabou entrando no Minha Casa Minha Vida, né? E até também pela faixa de preço ali, a gente atuou um pouco acima, né? Mesmo assim, o valor agregado ainda muito bom, né? Algo diferente da Santos, né? Então lá nós vamos contar com 7 itens de lazer e também vamos ter um espaço para delivery, né? De encomendas ali, que também é uma pedida grande no mercado, né? Então é um empreendimento que tem seu sucesso. Nós estamos já com aproximadamente 85% das unidades reservadas, né? Não são vendidas, são reservadas, e a perspectiva é muito boa. Tanto que, eu vou até dar uma palhinha aqui, que nós já negociamos um terreno, isso aí eu não posso falar ainda onde, a 2 quadras do empreendimento para justamente poder atender esse público que não conseguir comprar lá. E, olhando o intervalo entre as 2 quadras, ele certamente está explorando essas possibilidades, né? De repente está inventando todas essas edificações. Sabe agora, está ainda no pré-lançamento, tem uma previsão de quando esse lançamento oficialmente acontecerá, e aí o que acontece? Tem uma gama de pessoas que já estão interessadas, mas com certeza você vai ter uma outra gama dizendo, peraí, que infelizmente às vezes nem todo mundo que se apresentou consegue naquele momento financiamento, consegue fechar a compra. Então, para não deixar ninguém sem esperança de adquirir. Isso vai acontecer, tem uma previsão? Nós temos a previsão para até o final do mês de julho. Então, algo em torno de 20 a 30 dias aí. Nós estamos trabalhando já com as reservas das unidades, né? E aí, quando for o momento, o projeto está tramitando no cartório, né? Esse é o prazo aproximado, então nós acreditamos que até o final do mês que vem, de julho, nós possamos estar assinando já os primeiros contratos. Eu vou dar para você fazer o lançamento. 29 de julho, é o melhor dia do ano. A cara do Marcos.
Aniversário de alguém? Não, é meu. É o meu aniversário. O que você acha? Brasa pra sardinha dele. É o meu aniversário. Pode lançar no dia 29. E tem sardinhada? Vai uma festa conjunto. É isso, Eduardo. Vai ter uma sardinhada, pelo menos, para comemorar, não? Sardinhada? Eu só adoro sardinha assada na brasa. Eu não sou muito adepto de sardinha. O churrasco aí acho que vai melhor, né? Churrasco de peixe, pô. Então, por que não? Churrasco de peixe. Guardando essas proporções, porque a gente pode esperar também em termos desse design desse empreendimento. Por exemplo, você está falando agora que a gente está vendo para o aqui, que é da Inge Plus. Agora, a gente pegar aqui o que foi pensado no Piazza Torino, muito bem pensado, muito legal. Ele ocupa ali um design moderno, onde se pensava, de repente, um edifício com valores mais possíveis para uma classe média para baixo, vocês conseguiram caprichar demais, né? Eu quero até quando a obra estiver totalmente pronta, quero ir lá fazer uma visita, com certeza. A gravação comigo, né? Agora, o que se espera para o Palácio de Nápoles? O que as pessoas vão ter como conceito? Porque eu não vi foto, não vi nada do projeto. O material, até me desculpa aí com vocês e com os telespectadores, mas o material ainda está sendo produzido, né? Sim. Porém, nós contamos com todas as informações já no nosso site. Isso daí é importante falar. Então, para quem puder acessar o Engelife Construtora, tudo junto, né? .com.br, já vai encontrar lá. Repita, por gentileza. www.engelifeconstrutora.com.br. E todas as informações estão lá, como os tipos de planta, tem o tour virtual, que é legal também, tem a maquete, tem a maquete digital do empreendimento já que você consegue ver, você consegue girar o prédio, ver todas as vistas do porto, fachada frontal, lateral, dá para navegar de uma forma completa lá no empreendimento. Tecnologia tem isso, viu? A gente consegue baixar isso e colocar como vídeo aqui no programa. Então aguarde aí. Eu vou dar uma olhada já hoje, vou pesquisar como a gente faz tecnicamente para colocar. A gente tem uma plataforma de rádio, de vídeo também, e a gente coloca para você contemplar isso também. Agora, o Diogo, houve um trabalho bastante longo de toda a equipe de vocês para definir junto à prefeitura. Eu lembro que a secretária Larissa falou, é um empreendimento importante da cidade, um marco de um conceito único na cidade. Começa a colocar. A gente vai falar de imóveis mais populares. Eu até peguei a matéria, eu cito aqui, um abraço para o Kleber também, que é a matéria do Estadão, onde há aqui uma matéria de uma... a Renê Silveira, diretora de corporação da Plano e Plano, deve conhecer bem, e ela disse que imóveis, 40 metros quadrados com varanda, o cliente estava atraído, mas ela sentiu que a demanda caiu, de certo modo, porque eles não conseguiam pagar em São Paulo. Então, ela entendeu, e toda a equipe deveria ser importante, e isso vocês não fizeram, foi importante. Bateu aqui, só para você ter ideia, você que está em São Paulo, entender, é uma matéria muito longa, não faria essa linha, você não estaria aqui, mas, por exemplo, lá em São Paulo, você tem a cada 100 apartamentos vendidos Minha Casa Minha Vida, você tem um valor agregado aí, com faixa 1 do programa, que atende famílias com renda até R$ 2.850. Ou seja, a cidade teve a visão de atender, né? Também ela diz aqui, chamada Unicondomínios, né? É criada para desenvolver empreendimentos acima de R$350 mil. O Diogo está dando essa possibilidade para Santos, uma cidade praiana, não é São Paulo, uma cidade com toda a infraestrutura, onde se cria uma faixa de inclusão, importante para essas pessoas. E aí eu cheguei ao ponto, eu pensei um texto muito longo, mas que ela falou aqui, e o Diogo não leu essa entrevista. Não, eu vou mandar para você então, depois você ler, porque vocês estão adiante desse universo de São Paulo. E ela cita, antes da pandemia, construtoras enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida, e ela cita alguns nomes, MRV, Tenda, Cury, Plano, tinha imóveis que variavam entre 41 e 45 metros quadrados. Vocês já fizeram essa visibilidade com o Piazza Torino, já tinham essa visão de mercado. Com certeza. O que difere Santos e São Paulo, na verdade, é a escassez desse tipo de produto, né? Então, São Paulo, hoje você tem várias opções no mercado de vida, né? Santos, a gente já sabia que carecia, né, desse tipo de produto. Então, o Piazza Torino, vamos dizer que foi um cartão de visitas, né, uma entrada, e agora, com o Palácio de Nápoles, a gente está tendo essa informação consolidada, né? A média da tua construção aqui do Piazza Torino, Palácio de Nápoles, de metragem, será de quanto a quanto? Você diz em termos de área construída, né?
O Piazza Torino nós temos 38, 56 e 67 metros quadrados. O Palazzo de Nápoles, que é o lançamento, nós teremos 34 e 43 metros quadrados. Vocês vão ganhar de São Paulo, porque eu pensei aqui, um texto enorme. Vamos mandar para você ler depois. Vamos dar para você, ainda é muito mais entendido do que eu. Sou curioso, mas preste atenção, a média e a medida em São Paulo, aí, né? Ele percebeu que de 40, ela percebeu, e várias consultoras, as pessoas tinham entendimento que queriam, mas não conseguiam alcançar o financiamento e mantê-lo para pagar. E essa média caiu entre 32 e 37 metros quadrados. Olha o produto que você e a Engelife oferecem para a Baixada Santista. E pessoas que às vezes moram na capital conseguem transferir o seu trabalho para cá, ou trabalho em home office, pode adquirir 32 a 37. Repita o da Engelife. Vamos lá, a Engelife, lançamento 34 e 43 metros quadrados. E o nosso Piazza Torino, que está em fase já de conclusão, 38, 56 e 67. Só com as distâncias importadas, com o mercado próximo. Palácio de Nápoles, se eu pegar Palácio de Nápoles, se eu pegar Boqueirão, vou gastar para a praia ali no Boqueirão. Olha, se for de bicicleta, 5 minutos. Se for de carro, 2 minutos. De carro leva mais tempo. Só se pegar trânsito. Quer ver só? Alô, Fifi, ajuda nós aí. Olha, isso que eles querem meter rodízio na cidade, hein? Por favor. Então, mas você vai gastar 10 minutos. Quer dizer, esse conforto a cidade oferece em São Paulo. Eu adoro São Paulo. Mas São Paulo não tem. Exatamente. E as distâncias são muito maiores em São Paulo. Então, as pessoas entenderem. Mas depois do Piazza Torino, viu? Palácio de Nápoles, já tem aí na cachola outros projetos? Com certeza, nós temos já um terreno assinado, né? Não posso ainda falar a localização, mas é 2 quadras, isso eu posso adiantar. E será um projeto similar ao Piazza Torino. Na verdade, o meio termo, né? Nós teremos ali unidades próximas ao Palazzo e também ao Torino. Então vai ser um meio termo entre os dois aí. Ô Marcos, você fala do jogo, é importante, você que é um universitário, engenheiro. E lá vem. Não, porque as pessoas entendem também. Quando ele começa assim, desse jeitinho meigo, lá vem, pegadinha. Cadê a pegadinha? Não tem pegadinha, pelo contrário, vai ajudar as pessoas a virem na cidade. Tem pessoas de várias regiões que querem morar em Santos. Então você tem várias áreas. Quero olhadas assim, muito mais. Hoje já não, né? Você vê esse conceito que o Palácio de Nápoles vai trazer. Eu acredito que todas as consultoras vão ficar. Sabe aquela história da inveja boa? Acho que existe, né? E veja boa, você vê alguma coisa bacana e fala, vou fazer igual, porque eu achei bacana. Veja boa. E que esse conceito que o Diogo e a Engelife estão emprestando e colocando na cidade, você tem alguns empreendimentos, por exemplo, você tem empreendimento em frente ao CT do Santos, também é bacana, é bom, só que não oferece a qualidade construtiva que eu respeito e eu vi lá olhar que o Diogo está aqui deixando de não desfazendo ninguém. Longe disso, não tem um apelo para desfazer ninguém. Mas existem muitas áreas da cidade. Falta exatamente isso, capricho de uma boa construção, um visual bacana, valorizando e a prefeitura entendendo que o entorno tem que ser valorizado. Você acredita agora, Marcos, que a gente tem a tendência que era a linha do trem para dentro ser mais habitada, mais ocupada e valorizando mais essas áreas. Olha lá, vamos lá de novo. Vamos olhar para o passado. Nos anos 1950 e 1960, nós fazíamos a mesma tipologia de edificações em Santos. Okay? Só tinha um outro nome, ficou pejorativo. Né? Isso, que nada mais é do que uma área de 45 metros quadrados de média, que é o que nós tínhamos. Olha só, nós não estamos inventando a rota. Okay? Nós estamos só reposicionando essa circunstância por demanda de mercado. Que eu acredito, de novo, num futuro relativamente próximo, nós vamos ter essa readequação das edificações na orla da praia, para que possa, ou num processo de retrofit, okay? Mas aí corrigindo efetivamente o primeiro target, certamente serão os prédios inclinados, né? Do que em relação às outras edificações que não têm esse tipo de vamos dizer, de problema, vamos chamar assim, né? Mas é um chamamento e é uma cidade que sempre vai atrair as pessoas. Né? Nós temos uma condição de infraestrutura que precisa ser incrementada, ela precisa ser melhorada, porque nós temos uma demanda crescente e ela não vai diminuir. Ela sempre vai ser uma situação. Administrar uma cidade como Santos é administrar
vamos dizer, particularmente, uma das partes mais nobres da cidade de São Paulo. Nós temos IDH perverso, né? O custo da cidade é muito elevado, nós expulsamos uma certa faixa da população para o nosso entorno, tanto que hoje entrar e sair da cidade nos picos de manhã e de tarde virou um conflito, né, porque as pessoas estão morando fora, prestando serviço, essencialmente nós temos uma cidade prestadora de serviços, né, e vai continuar assim. Porque se nós olharmos todas as projeções da maior máquina empreendedora que nós temos na nossa cidade hoje, que é a região do Porto, nós só temos projeções de crescimento e crescimentos exponenciais. Associado a isso, todas essas projeções de infraestrutura viária, para atender a mobilidade, daquilo que nós sabemos que é uma demanda atrasada. Nós ainda temos um modal hidroviário, o modal ferroviário que está sendo implementado, o modal rodoviário que precisa ser implementado, as ligações secas. Sou a favor da ponte também, no lugar certo dela, não vai ser suficiente o túnel. O túnel é para atender uma demanda urbana entre duas cidades que são muito importantes, que, no meu ponto de vista, vai ajudar a resgatar o mercado na cidade do Guarujá. Okay? Que hoje, eu diria, é um mercado ainda deprimido em função dessas condições de mobilidade para a cidade. Mas ela vai ser, em havendo a ligação entre o que nós chamamos de Túnel Santos Guarujá, né? A cidade do Guarujá vai ser uma cidade muito privilegiada do ponto de vista de desenvolvimento e vai virar um alvo para todas as nossas construtoras aqui da região, entendeu? Porque isso aí envolve um aspecto muito maior. Nós temos que enxergar isso aqui como uma região metropolitana. Nós não podemos mais nos olhar só para os nossos próprios umbigos. Isso, infelizmente, não vai ser possível. Nós vamos ter que pensar numa situação de macro-região. A gente vai vir intervalo para a volta do programa, só passando umas informações aqui. A ANAC confirmou agora pela manhã que ela cassou o direito de voar da Passareda. Quem não lembra o que é Passareda, é a principal empresa do grupo Voo e Pass. Tivemos aquela queda, infelizmente. E que tinha uma outra transportadora rodoviária atrás, né? Exatamente. Comprava o voucher de uma empresa e quando chegava no aeroporto, olhava para o avião, não estava o nome dessa empresa. Estava lá, Voo e Pass, diga-se de passagem, Passareda. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou hoje a sua vinda. Estaria esta manhã em São Vicente para participar da reunião do Mundo 10, mas devido ao surgimento de imprevistos ontem na agenda do governador, ele ligou o prefeito de Camargo, declarou que não poderia vir, mas que o prefeito não ficasse preocupado, pois estava escalando um representante. Quem é o representante? Claro, o secretário de governo, Gilberto Kassab, articulador, estaria, na verdade está, né? E assuntos importantes, hein? Vamos lá. Porto, ponte, túnel, terceira via e empreendimentos que o governo já está pensando aqui como infraestrutura da região toda, né? E aí ontem à noite um amigo de São Paulo, né? Um abraço à assessoria de comunicação do governo do estado de São Paulo, manda um abraço para o Ricardo Musi, para todos lá. A estrada ligando Parelheiros ao Litoral Sul não foi esquecida, é um projeto que começou com a primeira pista da Imigrantes. Então, ele foi um projeto do governador. Do Maluf, já imaginava essa ligação de Parelheiros a Mongaguá. E aí, Diogo, muita gente tem ideia de ser importante para a explosão imobiliária. Já fala de Praga Grande, você já deu uma olhada nisso? É uma intenção de vocês, de repente, também, não só migrarem, que vocês já têm Gelai, vai lembrar que mas já deu uma espadinha de Cubadão, já São Vicente, é isso? Com certeza, nós monitoramos aí esse mercado, né? Inclusive para Grande já está mais que consolidado, né? Tem uma série de empreendimentos. Mas em especial esse lado aí de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, algumas oportunidades aí já vieram para nós acabamos priorizando a cidade de Santos no momento, né? Pela demanda reprimida, mas com certeza temos um olhar também para essa região. Eu vou com mais uma informação. O ministro Fernando Haddad disse ontem à noite também que está associando os juros altos, quando a gente fala de juros altos é Selic, que é por 5 eu tenho ouvintes aqui perguntando sobre isso, para entrar em contato com a Engelai. Calma que a gente vai chegar lá. Ele vai chamar o Taxando Haddad? Não, então. E o Fernando Haddad associa o Júlio. Taxumano é uma boa, hein? Ele expressou-se da seguinte maneira ontem, que, segundo ele, a alta taxa de juros se literalmente é uma pessoa, ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, segundo
convênio era escolhido em dados do presidente Jair Bolsonaro. E que o atual presidente exime desculpa ao Gabriel Gari foi escolhido por quem? Pelo atual presidente Lula. Então, é uma briga, né, de lado a lado cada um. Né? Agora, o Diogo está sempre atento a áreas. Veja a informação que vem, viu, Marcos, de Brasília hoje pela manhã. Os Correios brasileiros estão colocando à venda 66 imóveis e muitos de grande área à venda em vários pontos do país e buscam levantar 860 milhões. Até eu vou achar nada de anormal, né? Porém, o final da nota causou engana que eu não gosto, né? Porém, o presidente estatal diz que o movimento não tem nenhuma relação com o atual estado dos prejuízos registrados pela empresa. Imagina. Prejuízos esse pela sobretaxa do taxando Haddad em todos os produtos importados, onde o Correio sempre foi o principal transportador desses elementos. Eu vou deixar a pergunta para o Diogo pensar e responder na volta, a gente vai ser curtinho para encerrar, vocês também, mas o Marcos Cajamar, fiquei pensando onde era Cajamar também, a gente vai para Jundiaí. Temos um polo industrial forte lá. Exato. Tá de olho é um hub de distribuição nós logística. Temos diversos fornecedores que nos chamaram. Isso aí. O Mário Ferreira do Guarujá. A Ana Lúcia de Mongaguá, tinha mais alguns ouvintes que eu perdi, até não vou citar o nome, mas vai ser para todos. Eles citaram justamente isso. Como que a Engellife faz a parceria com o banco, com a Caixa Econômica, com a taxa de juros, inclusive, que a taxa de juros subiu, tem dificultado muita gente. Eu acho que chegou no teto dela, não dá para apertar mais. Deveria parar essa rede, mas a gente vai para o intervalo, finalzinho mais curtinho, o Diogo responde isso, também lembrando, né? Em relação aí à pergunta que vários colocaram, se der tempo, eles vão responder em relação à situação também da área, com tantos empreendimentos, a gente volta no finalzinho do programa, só para responder essa questão toda também, né? Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. Posicionamento estratégico. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engplus.com.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Eu já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta no finalzinho do programa, só lembrando. Marcos História, tirador, tem fã do ministro Fernando Haddad, mas ele gosta, ele é fã do ministro Fernando Haddad. Tá achando Haddad. O Marcos adora tudo que aumenta, né? Principalmente taxa. Só para que você entenda, o pedágio das rodovias estaduais de São Paulo terá um aumento médio de 5,31% a partir do dia 1º de julho. Portanto, o julho começa com aumentos de pedágios. Mas você não falou que o dia 29 de julho era o menor? Não, mas aí porque Engelife deve usar oficialmente o Palácio de Nápoles. Eu vou te dar mais uma dica, porque eu vou ter... O Palácio de Nápoles é boa notícia, pedágio aumentando é péssima notícia. Velho, né? O Luiz Felipe nasceu no dia 30 de julho. Olha, entendeu? Então, eu quero dizer que o mês de julho é interessante, né? Olha o golpe do cara. Não, dia 30. Você começa a fazer a nossa sardinhada no dia 29. Se tiver sardinha, falar até ao vivo. Se tiver sardinha, veio o patrocínio. Tudo bem, né? Patrocínio? No dia 30? Dia 30 é aniversário da criança. Nós estamos falando de aniversário de criança, porra. A festa começa no dia 29 e termina no dia 30. Peraí, deixa eu entender. Com o lançamento do
do prédio? Palácio de Inácio. Então já estamos encaixados nós dois, vamos de carona no lançamento do Palácio de Inácio. A data vai ser confirmada pelo Diogo. Eu vou antecipar. Mas só para fechar aqui. Vamos lá. Segundo o governo do Estado de São Paulo, reajuste autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, com base no IPCA acumulado, sempre aquele acúmulo que a gente tem de taxa. O sistema Anchieta Imigrantes, a tarifa passará de R$ 36,80 para R$ 38,70. A Cônigo do Domênico Rangoni para R$ 18,30. E a Manuela Nóbrega, região de São Vicente, para R$ 10,90. E a Ecovias já recebeu autorização do governador ontem assinada junto com a Artesp para realizar os projetos de construção da terceira via ligará ao Planalto, rodovia dos Imigrantes, à Baixada Santista. Projeto de partido quilômetro 42,5 da Imigrantes. O governador ontem já vai começar com um nó. Para que o governador já assinou, que essa obra comece a ser planejada. Diogo, liberar vocês, agradecer demais a participação, mas lembrando, não esqueça de ser o dia do lançamento aí, que será no mês de julho, segundo Marcos. Concordo, hein? Também faço aniversário em julho. Qual o dia? Dia 5. Obrigado Mas peraí, o lançamento da edificação vai ser no dia do seu aniversário ou no aniversário dele? Ainda tem mais um. Eu acho que eu vou tirar férias no mês de julho. Mandar um abraço para o Marcelo Teixeira. Honro de você ter amizade. Uma vez ele faz aniversário no mês 7. Melhor mês do ano. Nem gosta do 7, né? Então, deixa por aí mesmo. Mas João Marcos, Mário Ferreira e a Ana Luzia perguntam em relação ao financiamento com a Angelife, qual o melhor caminho, Marcos? Mesmo o seu banco de confiança, que ela trabalha no dia a dia, qual é o melhor caminho que você diga? Porque, independentemente da taxa de juros, tem interesse em adquirir o imóvel. Foi até perguntado antes do intervalo em relação à taxa Selic, né? O que acontece? Hoje, né, a taxa INCC ainda se encontra próximo dos valores entre 5,5%, se não me engano, não está nem 6%. Né? Então, acaba sendo vantajoso você comprar um imóvel em planta, principalmente no lançamento, onde você tem um prazo de obras aí para poder pagar parcelado esse imóvel, vamos falar aí 36, talvez até alguns casos 40 meses, onde você tem a taxa, né, de até 6% ao ano. Então, mesmo que você tenha um recurso, né, agora eu vou até falar contra mim um pouco, mesmo que você tenha um recurso para comprar um apartamento à vista ou dar uma bela entrada, acaba compensando muito você ganhar no spread que a gente fala. Você manter o recurso aplicado sem risco, com essa taxa Selic aí de 15%, e parcela imóvel a 6% ao ano. Então você tem um ganho duplo. Você tem um ganho do spread, né? A diferença de juros, mais a valorização do imóvel. Então acaba sendo uma opção excelente. Aí, para aquele outro público que não tem a possibilidade de comprar, de pagar até a entrega das chaves, nós temos também a Caixa Econômica Federal, que no Minha Casa Minha Vida, faixa 3, que são de famílias com renda composta até R$ 8.400, se não me engano. As pessoas que vivem na mesma... Sim, é renda composta, né? Exato. Renda composta bruta, né? Hoje a taxa está em torno de 8,7%. Tá? Isso pós-chaves, né? Pós-entrega. Com certeza. Problema social. E o novo faixa 4... foi a nova parte do programa que foi criada recorrente, está em torno de 10%. 10%, 10,0%, tá? Se eu não me engano. Então ainda acaba sendo atrativo. Se você buscar um financiamento de imóvel privado, estamos falando aí de 10%, em torno de 15%. Né? Então a Caixa Econômica ainda, para o Minha Casa Minha Vida, ainda acaba sendo vantajosa. Seja o faixa 3, né, do Minha Casa Minha Vida, ou o faixa 4. E o nosso residencial Palácio de Nápoles, nós temos as duas faixas. A planta de um dormitório, 34 metros, atende a faixa 1, e a de 2 dormitórios, 43 metros, atende a faixa 4. A faixa 3 e faixa 4. Isso, exatamente. Então, é uma excelente opção. Se quem não consegue financiar até as chaves, ir para o financiamento da Caixa. Tem um detalhe, a gente vai trazer, inclusive, falar com a Anne, mandar um abraço. A Anne é uma grande ouvinte, uma corretora, é gerente de Caixa Econômica, vamos trazer ela aqui, inclusive, para trazer os dois, né? Seria até um dia a sua participação, e ela está
dica. Se a pessoa for ao Minha Casa Minha Vida, por exemplo, adquirir o Palácio de Nápoles, ela pode compor buscando o recurso de garantia. Ela consegue, e aí a gente precisa de a participação de um bom gerente de banco, mas não necessariamente consegue ajudar você a comprar esse imóvel da Engellife a fazê-lo, né? Porque você já tem um recurso lá, pode deve ser avisado. Comprar imóvel, que significa que você vai comprar imóvel novo, grande qualidade, garantia. E a qualidade literalmente faz a diferença. Vou aguardar o teu comunicado para que a gente possa lançar literalmente aqui com imagem, né? A gente aqui é assim, é áudio durante a rádio, você ouve de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, de madrugada, todos os áudios das construções, os empreendimentos da Engellife, da Engelplus, tá? Também tem os vídeos durante o programa e os vídeos na nossa rede social e no site da rádio. Inclusive a gente agora com o nosso site pode colocar lá a propaganda também no site, que você pode acessar lá, se bobear, a gente colocar um link, você já cai no site da Engellife para construir aí a sua vida com um novo imóvel para você também. Parabéns aí pelo trabalho, pela visibilidade, pelo olhar a região toda aqui, e um grande sucesso, com certeza, será de vendas, como já foi no Piazza Turino, que está entregando. Quantas unidades no Piazza Turino? Temos 24 unidades disponíveis. De 200 unidades, temos 24. 199, para ser mais exato. Olha, empreendimento maravilhoso. Como eu falei, 13 áreas. Presta atenção. Vamos lá. Piscina com Red, 25 metros. Você gosta de nadar? Eu fiz natação a minha vida inteira. Então, 25 metros é metade da piscina olímpica. Vai nadar bem. Você tem que ter salão de festas, cantina da mamãe, pista de Cooper. Isso tem um valor agregado de segurança. Você ir para a rua, correr lá dentro. Essa aí foi uma novidade. Isso foi uma novidade. Isso não tem lugar nenhum. Piscina adulto. Aí tem playground, tem piscina infantil, pode usufruir também. Eu já tenho netos, né? Tem netos. Tem que patinar lá também. Sim, eu adoro. Temos aqui, tem pet play, espaço por mês, jogos, academia. E olha, eu ia esquecer disso que eu ia comentar aqui. Eu fico, não sei se você conhece alguém que mora no Mico. Não sei se você conhece alguém que mora no Mico. Muito bem. Fale para os ouvintes. Que é uma academia do Engellife, as áreas de lazer. Você falou bicicletário também. Palácio de Nápoles vai ter. Vai ser do nível maior do Mykonos. Em termos de espaço maior, né? O espaço do Mykonos para bicicleta ficou excelente. É vamos dizer, uma pegada nossa no grupo, né? Aí falando, independente do padrão, né? Sempre pensar na sustentabilidade. Nós somos a primeira construtora a adotar o sistema de água de reuso, estamos falando aí há 15 anos atrás. Uma das primeiras também a estar utilizando o sistema de LED, né, com iluminação, que hoje é uma realidade. Os elevadores também otimizados, né, para a economia, geradores também. Então, não diferente disso, nós também pensamos em estimular a sustentabilidade e o uso de bicicletas, né? Então, todos os nossos empreendimentos contam com espaços aí de bicicletário. No Residencial Mykonos, nós somos também um dos primeiros a entregar as 4 vagas lá para visitante com carregamento para carga elétrica, né, de carros. Hoje é uma realidade aí nos empreendimentos da Engelplus. Então, nós sempre estamos estimulando aí a questão da sustentabilidade. Né? Maravilha. Então, só para repetir, quem quiser entrar em contato, entrar nessa lista, aguardar Engellife. www.engellifeconstrutora.com.br. Tudo junto. Tá? Aí você escreve lá qualquer dúvida, contato com a gente no nosso WhatsApp aqui da rádio, pelo nosso site, a gente vai tirar qualquer dúvida. Sucesso, obrigado, e volte sempre nos passe a data desse lançamento. Palavra de Nápoles, que se você não quer esperar, né, ainda dá para correr, Piazza Turino, tem unidade. E um do outro não é longe não, viu? Um tá aqui, o outro vai estar aqui. Um tá na João Freire, ali entre Imbaré, né? Um conceito também muito legal. E 13 espaços. Nunca 13 foi um número de tanta sorte. Vai ter tanta área para contemplar, né, Gil? O Zagallo ia gostar, né? É verdade. É verdade. Então, um abraço pela vinda aqui. Sucesso, sua volta em breve. Com certeza. Muito obrigado a todos e o pessoal também que nos acompanhou. Até em breve.
Marcos, obrigado pela presença também. Logo você entra de férias na universidade, mas a A2 não para de trabalhar, né? Não, e aqui eu quero só passar uma mensagem, já que nós estamos... Eu estou como vice-presidente lá do Educandário Anália Franco, e agora no dia 28 de junho... Dia 28 de junho agora, nós fazemos 103 anos de instituição, que abriga cerca de 300 crianças, né? Inclusive abrimos vagas novas agora para o berçário 1, berçário 2 e o pré, ou seja, aproveitem, porque existe uma demanda reprimida. Eu agradeço aqui a São João, nosso padroeiro, que tem nos sustentado esses anos todos, né, para nós, como irmãos da fraternidade, conseguimos manter essa instituição, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Nós ainda temos uma outra instituição que cuida de uma outra parte da nossa população, que é o residencial Casa do Sol, onde nós abrigamos os idosos, ou seja, nós estamos, e neste meio do caminho ainda temos um abrigo para crianças, adolescentes problemáticas e judicializadas, mas nós estamos sempre, e ninguém fica mais de 100 anos trabalhando se não for uma instituição séria e buscando todo esse recurso que nós precisamos para o nosso cotidiano. Então, sábado, agora, dia 28, vai ter um futebol, né, um futebol solidário lá na Portuguesa, onde há uma doação de alimentos, não só em benefício à nossa instituição, o Anália Franco, como também para outras instituições. Então, as pessoas podem levar qualquer alimento não perecível, né, gente, desde que não seja sal e açúcar, né, porque é de lascar o cano, né, tem outras coisas, feijão, arroz, farinha de trigo, né? Não, a ideia não é essa, né? Mantimentos. Tá? No caso específico do Educandário Anália Franco, nós temos um bazar e nós recebemos essas doações de vestimentas, de calçados, de móveis. Nós já temos isso como uma das nossas fontes de sustento para essa circunstância que nós estamos trabalhando, né, pô? Então, eu lembro todos nós aqui, convido a todos que queiram participar. Agora, nessa sexta-feira, nós vamos ter um café da manhã comemorativo dos 103 anos da instituição, né, que foi oficialmente inaugurada em 28 de junho de 1922, né? Na realidade, a construção começou em 2017, ou seja, nós estamos atravessando aí uma situação de muitos e muitos anos de prestação de serviço, e conto com todo mundo para nos ajudar nessa empreitada. Essa empreitada não é uma empreitada solitária, ela é uma empreitada solidária. E nós estamos aqui exatamente para buscar essa coisa. E salve São João. Lembra do jogo? Acontece na Portuguesa? Dia 28, na parte da manhã. Então, leve lá os seus mantimentos, né? Independente de quantidade, menos sal e açúcar, quando esses dois alimentos, você pode ajudar demais. Lembrando, né? Se quiser ao longo do ano também participar, pode participar para ajudar você. Sim, nós temos nós abraçamos ali com a nossa edificação lateralmente, que eu chamo-se o famoso Castelinho, onde nós temos uma inscrição na Via Lei Rouanet, que permite a doação, né, para pessoa jurídica e para pessoa física. Isso pode acontecer durante o ano inteiro, porque, na realidade, é uma parte do imposto que você paga para o imposto de renda, né? Você pode doar um pedaço dessa sua taxação, vamos dizer assim, essa sua obrigação de pagar esse imposto, e aonde nós estamos querendo buscar a restituição, a recuperação daquela edificação, que nós queremos devolver essa edificação para a comunidade. Ela já serviu para muita coisa, já serviu de abrigo para gripe espanhola, já foi abrigo, internato de dezenas, centenas de pessoas que entram lá hoje e veem aquela edificação e choram, porque tem uma lembrança emocional, uma carga emocional que está dentro daquilo. E, mais do que isso, é uma estrutura histórica, uma arquitetura muito bonita, e que precisa ser preservada. Nós estamos nessa vibe e nós contamos com todo mundo. Os dados de novo, normalmente, para a gente ir comentando ainda durante a programação, na quinta, na sexta, para lembrar o pessoal que participar, que é importante demais. E lembrando, gente, por último, o berçário está lá com o berçário 1, berçário 2 e pré, com vagas abertas, muita gente precisa. Já te dou já no telefone. Passar por 20 e encerrar. E mandar um abraço aqui, estou tendo aqui uma ligação, uma manifestação aqui, sabe de onde? De Liverpool. O nosso querido César Morgado, lá na Inglaterra, no Liverpool, ele que é um santista de lá.
parabenizando. Vamos lá, Eduardo. Um abraço para você. Aqui lá de manhã, mais o período da tarde. Deixa eu arrematar aqui. O telefone é 3229-8500, que é o telefone do Educandário Anália Franco, e nós temos vagas para o berçário 1, berçário 2, maternal 1, jardim e pré, agora em 2026. Tá? Okay? Então é importante que as pessoas aproveitem, porque ali nós estamos num eixo logístico da cidade, onde as pessoas têm possibilidade de deixar as suas crianças muito bem cuidadas, e é muito interessante essa área do berçário, porque você vê crianças de meses, né? Nós recebemos crianças a partir de 4 meses de idade até 6 anos incompletos. Né? Então, se alguém quer receber uma carga de adrenalina, de emoção, vá visitar o Educandário Anália Franco, 300 pares de olhos te mirando, te admirando, porque eu imagino que você é o salvador da nossa pátria. Com certeza. Marcos, parabéns pelo trabalho. Volte sempre, o Marcos Stort, engenheiro civil, diretor técnico da A2S Engenharia e Perícia. Volte sempre também para brilhantar o nosso programa. Muito obrigado. Ao lado. Muito obrigado, e fica aí, a2sconsultoria.com.br. Estamos à disposição para ajudá-los nas suas necessidades. Aqui quase não tem umidade, infiltração, então você imagina que você não tem umidade, infiltração. Então, precisa você continua com a rádio, estaremos 24 horas na música, prestação de serviço, prestação de serviço, melhor sucesso, vários temas, com vários temas, saúde, pet, tecnologia, tudo isso você confere durante a nossa programação. Tchau, ótima. Quarta-feira, ótima. Voltamos amanhã. Isso, tchau, tchau. Voltamos amanhã.